Então, nessa aula, a gente vai falar então das estruturas do sistema cardiovascular, mas mais especificamente das estruturas e do funcionamento do nosso coração, o nosso músculo cardíaco. Antes da gente chegar em funcionamento então desse músculo cardíaco, o que é importante a gente lembrar? Toda vez que a gente vai falar da função dele, então, a gente tem que perceber que esse nosso músculo cardíaco, esse nosso coração, ele vai ter, ou ele vai ser composto, né? A parede do coração, então, ele vai ser composta por 3 porções, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, porções do coração. Felipe, como assim porções do coração? É que, na verdade, o coração, ele é um órgão oco que tem a grande função, então, de bombear sangue, tá? Então, ele vai receber sangue das veias e bombear sangue através das artérias, beleza? Só que como ele é um órgão oco, então, diferente dos outros músculos, a gente vai ter cavidades. Então, no meu coração, quando a gente está olhando um coração aberto, se eu tivesse aqui o desenho do meu coração, e eu teria 4 cavidades aqui, então, as cavidades superiores, os átrios, átrio direito, átrio esquerdo, as inferiores, os ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, olha o que eu posso, o que eu encontro aqui de diferente. Se eu estou observando aqui, se eu estou olhando o coração com uma vista externa, eu estou vendo, então, a parede externa do coração. Se eu estou olhando o coração com uma vista interna, por exemplo, quando eu faço um corte, eu estou olhando com uma vista interna do coração. E eu posso estar olhando também para o corte, né? E eu estou vendo, então, para o músculo do coração, ou músculo cardíaco propriamente dito. Nessa imagem que a gente tem aqui, eu tenho uma imagem do coração sem corte. Então, toda vez que eu estou olhando para esse coração sem corte, o que eu estou olhando? Eu estou olhando a porção mais externa do coração. E essa minha porção mais externa do coração é o que a gente chama de epicárdio. O que é importante aqui? Então, ó, importante. Epicárdio é diferente de pericárdio. O pericárdio, como a gente já viu, o pericárdio, na verdade, ele é uma membrana, mas na verdade dividido em 2 membranas, né? Porque a gente vai ter o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Qual é a grande função das lâminas pericárdicas, do saco pericárdico? Então, o saco pericárdico, a lâmina pericárdica, eles têm a função de revestir e fixar o coração no mediastino. Beleza? Então, quem fixa e reveste o coração vai ser o pericárdio. Mas o pericárdio ele não é considerado parte ou porção do músculo cardíaco, nem do coração em si. Tá? Então, ele vai ser um anexo. Tá? Do mesmo jeito que no pulmão a gente tem as pleuras, pleura parietal, pleura visceral. A pleura parietal fixa os pulmões na caixa torácica e a pleura visceral, então, vai ser a membrana mais íntima, então, desses pulmões. Maravilha. Lá no intestino, então, a gente tem lá no nosso intestino também, a gente vai ter o nosso peritônio, que vai ser a membrana, então, que vai fixar e que vai revestir toda a parte do nosso intestino, então. Beleza? E no nosso coração, então, como uma víscera também, a gente também tem essa membrana. Essa membrana, então, é o pericárdio. Por que é importante? Porque algumas pessoas confundem pericárdio com epicárdio. Epicárdio representa a parede externa do coração. Toda vez que eu estou olhando para um coração sem corte, o que eu estou vendo? O epicárdio. Felipe, e se eu estiver vendo o pericárdio seroso? Muitos autores colocam lá que o pericárdio seroso é quase uma camada do coração. Não. O pericárdio seroso é uma túnicazinha bem fininha, bem delgada, tá? De tecido conjuntivo, que aparece só revestindo, é uma lâminazinha. Então, quando a gente está fazendo uma dissecção cardíaca, por exemplo, a gente vai tirar, ele é quase uma membranazinha transparente mesmo, que está só revestindo. Quando eu chego no músculo mesmo, que a gente vai ter o epicárdio. Então, o epicárdio vai ser a minha parede externa. Depois, lá dentro, a gente vai ter o endocárdio. O que é o endocárdio? Endocárdio representa a parede interna do coração. Tá? Então, endocárdio, parede interna. Então, se eu estou olhando o coração de dentro para fora, eu estou vendo o endocárdio. Então, qual é a porção do coração que tem contato direto com o sangue dentro da cavidade? O endocárdio. E o que é o miocárdio? Então,
pericárdio é a porção intermediária. Que na verdade, esse prefixo aqui, mio, ele não é de intermediário. Mio vem de músculo. Então a gente pode falar que o miocárdio, ele é o músculo cardíaco propriamente dito. Tá? Então quando a gente vai observar porções do coração, o que a gente vai ter? Endocárdio, porção interna. A gente vai ter o epicárdio, porção externa, e o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito. É a mesma coisa que eu pensar, nossa, mas eu tenho que separar a parte interna da parte externa. Então eu tenho uma porta, por exemplo, que está separando, né, o quarto do banheiro. Quem divide? A porta. Né? Mas essa porta, então, ela tem uma lâmina interna que fica voltada para o quarto e uma lâmina externa que fica voltada para o banheiro. É como se essas lâminas elas fossem a parede interna e a parede externa. Mas a porta mesmo, a madeira mesmo que vai formar essa porta, pode ser madeira, pode ser compensado, pode ser prensado, ela que tem a função, então, de isolar e de separar os dois espaços. Então, quem tem a função mesmo no nosso coração, no nosso coração? O nosso músculo cardíaco, que é o nosso miocárdio. Tá? Aqui mais uma imagem mostrando aqui o nosso epicárdio. Aqui revisando, mostrando o nosso pericárdio. Tá? Aqui no caso, quando a gente vê, toda vez que a gente vê essa membrana mais resistente, mais grossa, né, que parece uma aponeurose mesmo, parece um tendão, né, o que a gente vai estar vendo então vai ser o pericárdio, no caso aqui vai ser o pericárdio fibroso, tá? Porque o seroso ou o pericárdio mais íntimo, ele é uma lâminazinha bem delgada, tá? E aqui o que a gente está vendo aqui nessa região é o que a gente chama de topografia do coração. Então essa imagem aqui é uma imagem clássica do mediastino. E o que a gente consegue ver nesse corte? Cortou, rebatiu o externo, rebatiu os pulmões, eu estou vendo o meu coração posicionado no mediastino, fixado pelos meus pericárdios, pericárdio fibroso, pericárdio seroso, e em posição anatômica, ou seja, base superior, ápice inferior e à esquerda, artéria saindo anteriormente, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Então aqui a gente vai ter a saída da nossa artéria tronco-pulmonar e aqui a gente vai ter a saída da nossa artéria aorta. Avançando um pouquinho, aqui a gente vê outra imagem do saco pericárdico, tá? Então, aqui a gente vai ter a imagem do saco pericárdico e aqui a gente observa, ó, tem até um tendão, tá? Que está fazendo a união do saco pericárdico com essa porção mais inferior aqui, que a gente chama então face diafragmática. Então a gente pode ver que quando a gente vai estudar o coração, a gente tem uma parte do coração que é chamada de face diafragmática. Por que face diafragmática? Porque é a parte do coração que está tocando o diafragma. E bem nessa face diafragmática, então, a gente vai encontrar essa junção, esse tendão aí, que está unindo então o saco pericárdico, ou seja, o pericárdio fibroso, com o diafragma. Então esse coração então ele vai acompanhar esses ritmos também respiratórios. E aqui então uma imagem anatômica que a gente pode ver então o nosso pericárdio fibroso. Isso aqui é a face diafragmática. Quando eu falo assim, face diafragmática, a face diafragmática, quando a gente fala assim, o que é uma face diafragmática? Face diafragmática é a face do coração, ou seja, a porção do coração que toca o diafragma, só isso. É a mesma coisa que falar assim, nossa, a gente tem uma face visceral, uma face parietal. O que seria a face visceral? A porção que fica do lado, né? Então, o que é a nossa face? A nossa parte externa, tá? Então, a gente está falando da face do rosto, da região mais externa do rosto, mas eu tenho minha face interna, minha parte interna. Então, quando a gente fala de face, borda, seria só uma extremidade. Quando eu falo de face diafragmática, é a extremidade do coração que toca o diafragma, ou seja, o coração ele fica mais ou menos nessa posição, e essa parte aqui, como o diafragma está passando aqui, ó, essa parte aqui é a parte que toca o diafragma. Então isso aqui vai ser a minha face diafragmática. E é claro
que se eu tiver uma alteração de posicionamento do coração, por exemplo, se eu tiver uma destrocardia, ou seja, se meu coração for virado para o lado direito, que pode ter também uma variação anatômica, a face diafragmática, em vez de ser essa, vai ser essa. Tá? Então isso vai mudar, né, se eu tiver uma variação anatômica. Depois aqui, olha o que a gente vai ver. Quando a gente divide o coração, que a gente faz um corte no coração, o que a gente vai perceber? Que esse coração, então, ele vai se dividir em 4 cavidades. As 2 cavidades superiores são chamadas de átrios, átrio direito, átrio esquerdo. As 2 cavidades inferiores são chamadas de ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que acontece? Quando a gente pensa, então, em grande e pequena circulação, a gente vê o seguinte, que todo o sangue que chega no coração sempre chega por veias através, ou sempre chega através de veias nos átrios. Então os átrios, o átrio direito está recebendo sangue da veia cava superior, e também está recebendo sangue da veia cava inferior. O átrio esquerdo está recebendo sangue das veias pulmonares, que são veia pulmonar superior direita, superior esquerda e inferior esquerda. Aqui eu vou ter 4 veias pulmonares. Aqui eu vou ter 2 veias cavas. Mas as veias pulmonares e as veias cavas estão chegando aonde? Nos átrios. Beleza? Depois, todo o sangue que sai do coração sai dos ventrículos. Tá? Então, do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, do ventrículo direito sai a artéria tronco pulmonar. Tá? Então, se eu for fazer um desenhozinho aqui de grande e pequena circulação, o que a gente vai ter aqui, ó, o coração no meio. Tá? Então, eu vou ter aqui meu lado direito, meu lado esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui eu vou ter uma comunicação com o corpo, tá? Que é o que a gente chama então de grande circulação ou circulação sistêmica. Aqui eu vou ter uma comunicação com os meus pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo. O sangue que vem então para os pulmões, ele é rico em gás carbônico. Tá? Por quê? Porque eu vou lá no pulmão, eu vou deixar gás carbônico e pegar oxigênio. Por isso, eu estou colocando ele aqui, tá, em azul, porque gás carbônico tem uma coloração azulada. Então, ó, rico em CO2. Vou lá no meu pulmão, faço a troca, né, e aqui então vai ser a minha pequena circulação. Faço a troca, o nome que a gente dá a essa troca, a gente chama esse processo então de hematose. O que significa hematose? Processo de troca gasosa entre alvéolo e capilar, que acontece lá na área de troca pulmonar, aonde eu deixo o gás carbônico e eu pego o oxigênio. Depois, esse sangue rico em oxigênio, ele volta, tá? E ele vai voltar onde? Para o átrio esquerdo, através de 4 veias, chamadas de veias pulmonares. Tá? Então aqui a gente vai ter as nossas veias pulmonares, que são ricas em quê? Ricas em oxigênio. Por isso eu estou colocando aqui então em vermelho. Por quê? Porque vermelho é a cor da hemoglobina, proteína que transporta oxigênio. Por isso que a gente tem sangue mais avermelhado, arterial. Sangue mais azulado, venoso, na grande circulação, é óbvio. Mas por que isso? Porque o vermelho vem, né, é derivado então da hemoglobina. O azul é derivado do gás carbônico. Só que essas concentrações na pequena circulação são inversas. Tá? Então a gente vai ter aqui uma artéria, que aqui a gente tem a nossa artéria tronco pulmonar, rica em gás carbônico. Por quê? Porque ela está indo para o pulmão deixar gás carbônico para depois voltar com oxigênio. E na volta a gente tem veias pulmonares, só que se elas estão vindo do pulmão, elas estão trazendo oxigênio. E qual é a regra? A regra é, está saindo do coração para algum lugar, veia. Então a gente tem aqui veia pulmonar rica em gás carbônico. Está vindo artéria, tá? Está vindo em direção ao coração, veia. Então se está vindo do pulmão, rica em oxigênio, tá? Vai ter a coloração então avermelhada. Por isso que na pequena circulação, artéria é rica em gás carbônico e veia é rica em oxigênio. Quando chega na grande circulação, inverte.
Então o sangue que chegou no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e sai aqui, eu vou trocar a cor, sai aqui para o corpo, artéria, aorta, rica em oxigênio. Vai lá no corpo, faz troca, e lá no corpo, quando faz troca, então o que os tecidos precisam? De oxigênio. Então eu deixo oxigênio, pego o gás carbônico, e aí eu volto agora com o gás carbônico lá para o meu átrio direito, então, para as minhas veias cavas, superior e inferior. Beleza, isso é exatamente o que a gente tinha colocado aqui, tá? Só que quando a gente coloca nesse primeiro desenho aqui, o que a gente percebe? Que esse coração, então, ele trabalha em dois momentos. Ele trabalha no momento de mandar, mas eu vou ter um segundo momento em que eu vou precisar passar sangue dos átrios para os ventrículos. Então eu tenho um momento em que eu estou passando sangue de átrios para ventrículos, e eu vou ter um outro momento que eu vou precisar mandar sangue do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar, que depois vai se dividir em pulmonar direito e pulmonar esquerda, e se eu colocar aqui do lado, tá, eu vou ter que mandar também sangue da minha artéria aorta, do meu ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Então do ventrículo esquerdo aqui sai um vaso, que é a minha artéria aorta, que ela passa por aqui e vai formar o meu arco aórtico, tá? Então por que eu estou colocando isso aqui? Porque na verdade a gente vai ter momentos diferentes, tá, em que a gente vai ter que trabalhar esse coração. Então, durante essa passagem aqui, tá, dos ventrículos para as artérias, saiu do ventrículo para uma artéria, saiu do ventrículo para outra artéria, a gente fala que esse momento aqui é o nosso momento de sístole. O que significa sístole? Sístole é o momento de contração ventricular e, consequentemente, o momento de ejeção de sangue dos ventrículos para as artérias. Do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar. Quando a gente volta aqui, a gente tem esse segundo momento. Esse segundo momento aqui é a diástole. O que significa diástole? Momento de passagem de sangue de átrios, átrio direito e átrio esquerdo, para ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Só que, se a gente observa, os nossos ventrículos direito e esquerdo, eles têm duas passagens. Ele tem uma passagem atrioventricular e ele tem uma passagem ventrículo arterial. Então eu tenho uma passagem, por exemplo, no ventrículo direito, eu tenho uma passagem do átrio direito para o ventrículo direito, nome da passagem, ósteo átrio ventricular direito. E eu tenho uma passagem do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar, ósteo da artéria tronco pulmonar. Então, se eu pego esse ventrículo direito e aperto, ou seja, se durante uma contração do ventrículo direito eu tenho um aumento da pressão, ele vai mandar sangue. Ele vai mandar sangue para onde? Ele vai mandar sangue para a artéria ou ele vai mandar sangue para o átrio? Por quê? Porque eu tenho uma abertura tanto para a artéria quanto para o átrio. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter válvulas, tá? Na verdade, válvulas, tá? O que é uma válvula? Uma válvula é um mecanismo, então, tá? É uma estrutura mecânica que vai direcionar o sangue. Então, a partir do momento que eu tenho um aumento da pressão aqui, eu permito passagem de sangue para cá, mas eu não permito passagem de sangue de volta. Então, qual é a grande função da válvula? Permitir um fluxo sempre unidirecional. A partir do momento que eu tenho uma alteração de válvula, eu vou ter o que a gente chama de refluxo sanguíneo. Isso no nosso sistema também ele é inadmissível se a gente pensar em mecanismo fisiológico. Em patologia pode acontecer, tá? Então, o que minha válvula tem que fazer? Se eu tenho uma válvula que abre nesse sentido, toda vez que eu faço força para cá, ela abre. Toda vez que eu faço força daqui para cá, ela fecha. Então a válvula nada mais é do que uma estrutura que trabalha de forma mecânica, permitindo com que o sangue passe em um sentido e impedindo que o sangue volte no sentido oposto. Então, se a gente parar para pensar, as nossas válvulas atrioventriculares,
elas estão posicionadas, então, entre átrios e ventrículos. Então, estou aqui. A nossa válvula atrioventricular direita, tá? Que está aqui, ela é a chamada tricúspide, tá? E a nossa válvula atrioventricular esquerda é chamada de mitral. Qual é a função da válvula atrioventricular direita e da válvula atrioventricular esquerda? Então, isso aqui vai ser válvula atrioventricular direita, válvula atrioventricular esquerda. Qual é a função das minhas válvulas atrioventriculares? Permitir passagem de sangue de átrios para ventrículos e, principalmente, impedir o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios durante o momento de contração dos ventrículos, ou seja, sístole. Quando que as válvulas atrioventriculares trabalham? Válvulas atrioventriculares trabalham durante a sístole. Por quê? Porque durante a diástole elas estão abertas, estão relaxadas, porque elas estão permitindo a passagem de sangue. Tá? Isso é o que está acontecendo, então, durante esse intervalo de tempo. Agora, vamos observar o contrário. Quando o meu coração contrai, agora eu tenho aqui uma imagem diferente, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Quando o meu ventrículo contrai, tá? O meu ventrículo esquerdo vai ter que bombear pela artéria aorta, que está saindo aqui e vai formar um arco aórtico, tá? E aí eu vou ter, então, que bombear para cá. E o meu ventrículo direito vai ter que bombear, então, pela minha artéria tronco-pulmonar, que depois vai dar origem, então, às artérias pulmonares direita e artéria pulmonar esquerda, tá? Esse sangue aqui direcionando, então, para os pulmões. E aqui eu vou formar o meu arco aórtico. O que precisa acontecer? Durante esse intervalo de tempo aqui, né, se eu estou trabalhando em sístole, olha o que acontece. Durante a sístole, essas válvulas aqui, ó, elas estão fechadas. Então, o que acontece aqui? Durante a sístole, eu não tenho passagem de sangue para cima, ou seja, eu não posso ter refluxo de sangue de ventrículo para átrio. Então, as válvulas atrioventriculares, elas estão fechadas. Em compensação, quem se abrem? As válvulas semilunares, tá? Então, aqui, se eu tenho um momento de sístole, tá? O que está acontecendo na sístole? Sístole. Abertura das semilunares e fechamento das atrioventriculares. Então, eu vou ter abertura das válvulas semilunares. Quem são as válvulas semilunares? Válvula aórtica e válvula pulmonar. Então, elas abrem. Então, eu consigo ejetar sangue dos ventrículos para as artérias. E fechamento das válvulas atrioventriculares. Por quê? Porque eu não vou permitir com que o sangue que chegou no átrio, que chegou no ventrículo, volte, então, para os átrios. Então, se a gente observar essa imagenzinha aqui, tá? Que a gente vai estar vendo aqui agora, aumentar aqui, o que eu posso observar aqui, ó? Quando eu falo em relação à parte de posicionamento do coração, o que a gente observa aqui? Aqui eu tenho um corte transversal no coração, tá? Eu estou pegando esse corte transversal, esse coração, e mostrando assim. Aí o que eu posso observar? Eu tenho 4 válvulas. O que eu tenho sempre que lembrar? Quem se posiciona anteriormente? As artérias, tá? Então, essas minhas artérias estão posicionadas lá anteriormente. Então, essa válvula aqui é a minha válvula pulmonar. Essa minha válvula aqui é a minha válvula aórtica. Como é que elas estão? Fechadas. Então, eu tenho minhas válvulas semilunares fechadas. E aqui, vou ter, então, a minha válvula... Vou botar aqui em outra cor para ficar mais nítido. Vou ter aqui válvula atrioventricular esquerda. E aqui a minha válvula atrioventricular direita. Elas estão abertas. Se eu estou olhando essa imagem e faço uma pergunta, nesse coração, nessa imagem, nesse momento, esse coração está em sístole ou em diástole? O que a gente tem que parar para pensar? Poxa, quais válvulas estão abertas? Quais válvulas estão fechadas?
Válvulas atrioventriculares abertas significa que o sangue está passando de átrios para ventrículos. Então, esse coração, ele obrigatoriamente ele está em diástole. Ou seja, se eu estou em diástole, significa que o meu ventrículo está recebendo sangue. Se ele está recebendo sangue, ele está ejetando para as artérias? Não. Como é que estão posicionadas, então, as minhas válvulas semilunares? Fechadas. Então, aqui eu tenho válvula pulmonar fechada, válvula aórtica fechada. Beleza, Felipe. Agora vamos ver, então, vamos interpretar como é que isso aqui pode estar, então, ou como é que essa mesma estrutura vai estar, então, se eu estiver em momento diferente, em sístole. Aí olha o que acontece aqui, ó. Durante o meu momento de sístole, olha o que acontece. Válvula pulmonar aberta, válvula aórtica aberta. Então eu posso colocar aqui, ó, semilunares abertas. Se as semilunares estão abertas, significa que eu estou mandando sangue para as artérias. Significa que o meu ventrículo está contraído. Se o meu ventrículo está contraído, pode voltar sangue para os átrios? Não. E aí a gente vai ter, então, o fechamento de quem? Da mitral e da tricúspide. E aqui, nessa imagem, fica bem simples a gente fazer a analogia. Qual é o nome? Nome, átrio ventricular esquerda. Nome dessa válvula átrio ventricular direita. Felipe, mas essa aqui também é chamada de tricúspide, átrio ventricular direita. Por quê? Porque ela tem 3 lâminas. Então é só a gente observar aqui, ó. Por que a válvula átrio ventricular direita é chamada de tricúspide? Porque ela tem uma lâmina aqui, outra lâmina aqui, outra lâmina aqui, ó. Então 1, 2, 3. Olhei o coração, vi 3 bolinhas, como se fossem 3 pequenos paraquedinhas, 3 coisinhas estufadas. É a minha válvula tricúspide, átrio ventricular direita. E a minha válvula átrio ventricular esquerda? A minha válvula átrio ventricular esquerda também é chamada de bicúspide. Por que bicúspide? Porque eu tenho 1, 2, e a gente chama essas lâminas, ou essas bolsas que fecham, então, de forma mecânica, impedindo o sangue de uma cavidade para outra, de cúspides. Então, o que é uma cúspide? Uma cúspide é uma lâmina. Cada cúspide vai formar o que a gente chama de válvula. Felipe, por que é importante? Qual é a diferença de válvula para válvula? Então, aqui, se a gente for observar, eu tenho 3 cúspides, tá? Então, na válvula atrioventricular direita, válvula atrioventricular direita, ela é chamada de tricúspide. A válvula, quando a gente fala de válvula igual a 3 cúspides. Cada cúspide é uma válvula, tá? Por que é importante isso? Porque esse coração aqui, ele pode ter uma alteração valvar, tá? Então ele tem uma doença e ele tem uma alteração valvar. Alteração valvar de válvula tricúspide. Felipe, quando a pessoa fala que ele tem uma insuficiência valvar ou uma estenose valvar, o que pode estar acontecendo? Tá? Então, na insuficiência valvar eu tenho uma dificuldade no fechamento e na estenose eu tenho uma dificuldade na abertura. Beleza, então são tipos diferentes de alteração de válvula. Mas o que acontece? Ou ela não está abrindo plenamente ou ela não está fechando plenamente. Essa alteração é uma alteração de válvula, ou seja, que envolve as 3 cúspides. Só que a doença valvar, ela pode estar comprometendo uma única cúspide. Então eu posso ter uma alteração de válvula tricúspide comprometendo a cúspide posterior. No caso aqui a lateral, comprometendo a cúspide posterior, comprometendo a cúspide medial. Então eu posso falar que ele tem uma alteração, uma valvopatia de válvula mitral
comprometendo a válvula medial ou comprometendo a válvula posterior. Então é só a gente lembrar, o que é válvula? Válvula é cada cúspide. O que é válvula? O mecanismo como um todo. Se eu tenho uma alteração de uma válvula, eu vou gerar o comprometimento da válvula. Tá? É a mesma coisa que a gente pensar. No nosso sistema nervoso central, a gente tem o nosso encéfalo. O que é o encéfalo? Toda a porção do nosso sistema nervoso localizado dentro da calota craniana. Encéfalo. Felipe, mas o que é o AVC? Acidente vascular cerebral. Significa que eu tive um comprometimento no cérebro. Então, o cérebro é uma parte do encéfalo. Encéfalo é o todo. Cérebro é uma parte. Cerebelo é uma parte. Tronco encefálico, outra parte. Tá? Agora, quando eu falo encéfalo, eu falo do todo. Quando a gente fala de válvula, a gente fala do todo. Quando eu falo de válvula, eu falo de cada cúspide. Tá? Então, a minha válvula atrioventricular direita, que é chamada de tricúspide, é formada por 3 válvulas, tá? Válvula posterior, válvula anterior lateral, válvula anterior medial. Ponto. E a minha válvula atrioventricular esquerda, que é bicúspide ou mitral. Então ela vai ser formada então por 2 válvulas, a válvula medial, né, ou anterior medial, e a válvula posterior lateral. Ponto. Essas são as válvulas que compõem cada uma das válvulas. Felipe, por que as válvulas, ou as válvulas, né, atrioventriculares são mais importantes? Não é que elas são mais importantes, é que olha o que acontece. Quando eu estou trabalhando, quando a gente tem uma válvula atrioventricular trabalhando, quando eu tenho o coração aqui batendo, ele vai trabalhar em 2 momentos. O momento de diástole, que está passando o sangue de cima para baixo, e o momento de sístole, onde ele vai estar ejetando sangue. A grande pergunta é o seguinte: qual é a porção mais forte do coração? Ventrículo. Então, o ventrículo é onde eu tenho mais força nesse miocárdio, então, onde o meu coração tem mais força. Toda vez que eu contraio, eu gero muita pressão. A grande pergunta é: quem é que precisa sustentar a pressão de refluxo durante a contração do coração? Ou seja, quais são as válvulas que estão fechadas durante a contração do coração? Então a gente pode observar que durante a sístole, as válvulas que estão fechadas são as válvulas atrioventriculares. Então, por isso, durante a sístole, a gente vai ter uma pressão muito maior. Então, quais são as válvulas mais sobrecarregadas? As válvulas atrioventriculares. Felipe, das válvulas atrioventriculares, qual é a mais sobrecarregada? A mitral. Por quê? Porque o lado esquerdo do coração é muito mais forte do que o lado direito. Né? Se eu comparar, por exemplo, o miocárdio ventricular esquerdo com o miocárdio ventricular direito, a gente vai perceber o quê? Que no miocárdio ventricular esquerdo eu tenho uma parede muito mais grossa do que o miocárdio ventricular direito. Então, olha o que acontece aqui. Aqui, então, eu tenho o meu miocárdio ventricular esquerdo e aqui eu vou ter o meu miocárdio ventricular direito. Toda vez que esse cara aqui está contraindo o lado direito, ele está mandando sangue para a artéria tronco-pulmonar. Toda vez que esse esquerdo aqui está contraindo, ele vai estar mandando sangue para a artéria aorta. E olha quem que está aparecendo aqui, ó. Válvula atrioventricular direita ou tricúspide fechada. Válvula atrioventricular esquerda ou mitral fechada. Quem é sobrecarregado durante a sístole? Quem é sobrecarregado durante a sístole sempre vão ser as válvulas atrioventriculares. Mitral esquerda, tricúspide direita. Por quê? Porque na sístole a força é muito maior. Por causa disso, lá dentro, lá no meu endocárdio, ventricular, a gente tem essas estruturas que eu marquei com as bolinhas, que são chamadas de músculos papilares. Então, músculos papilares são músculos que se projetam do endocárdio ventricular e que se juntam ou que se conectam com as válvulas atrioventriculares através de estruturas denominadas cordas tendíneas. Qual é a grande função dos músculos papilares e das cordas tendíneas? Eles dão sustentação
para as valvas atrioventriculares durante a sístole. Por quê? Porque a pressão de sangue, empurrando o sangue, então, do ventrículo para o átrio é muito forte. Então a válvula fecha, mas além da válvula fechar, então, esses músculos papilares, essas cordas tendíneas, elas estão dando sustentação. E lá nas minhas válvulas, então, aórtica e válvula pulmonar, eu preciso de corda tendínea, eu preciso de músculo papilar, eu preciso dar sustentação para essas válvulas? Não. Por quê? Porque elas vão se fechar não durante a contração do ventrículo, mas durante o relaxamento do ventrículo. Ou seja, quando o ventrículo que está embaixo relaxa, ele vai puxar sangue do átrio para o ventrículo. Mas ao mesmo tempo ele vai puxar um sangue de volta da artéria para o ventrículo, né? Só que essa tração que ele faz, ou essa pressão que ele gera, né? A diferença de pressão que ele gera durante o relaxamento é uma diferença de pressão muito menor do que a diferença de pressão gerada durante a contração. Por isso, o refluxo de artéria para ventrículo é muito raro. O refluxo normalmente se dá de ventrículo para átrios. Felipe, mas eu posso ter refluxo de válvula aórtica? Posso, desde que eu tenha uma falha no meu mecanismo da válvula aórtica, né? Então, algumas doenças, por exemplo, como por exemplo a febre reumática, né, pode gerar alteração, uma calcificação na válvula aórtica. Consequentemente, se eu tiver uma calcificação na válvula aórtica, eu posso ter uma dificuldade para fechar essa válvula aórtica. E aí eu vou ter um refluxo de válvula aórtica. Beleza, mas eu tenho uma patologia que justifique, tá? Mas se eu estiver pensando, poxa, se for por diferença de pressão, quem vai ter uma tendência? A tendência de sofrimento sempre vai ser, então, das nossas válvulas atrioventriculares. Esquerda, mitral, direita, tricúspide. Felipe, agora, e se a gente for associar isso com uma ausculta cardíaca? A cada batimento cardíaco, a gente vai perceber, então, tá, durante a ausculta, a gente vai perceber, primeira bulha cardíaca e segunda bulha cardíaca. O que significa uma bulha? Bulha significa um tum, uma batida, tá? Então, a cada batimento eu vou ter o quê? Tum, 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 tum. Aí, às vezes, eu perguntava para os alunos, o que significa cada bulha? Né? O que significa cada barulhinho? Aí, às vezes, você responde, não, o barulhinho acontece quando contrai um músculo. Poxa, mas quando a gente vai na academia, toda vez que a gente contrai, o nosso músculo faz tum, tum? Não. Então, o músculo, quando contrai, não faz barulho, né? O músculo, quando contrai, faz movimento. Então, o que significa o barulho? Então, o barulho nada mais é do que a representação do sangue tentando voltar e batendo na válvula, tá? Então, quando o sangue tenta voltar e bate na válvula, encontra a válvula fechada, ele faz tum. Tentou voltar, tum. Então, o que acontece? Durante a sístole, eu tenho contração dos ventrículos, o sangue tenta voltar e bate nas válvulas atrioventriculares. Primeira bulha, tá? Depois, o ventrículo relaxa, o sangue passa dos átrios para os ventrículos, mas o sangue também tenta voltar para as artérias. Segunda bulha. Quando a batida é mais forte? Durante a contração ou durante o relaxamento? Durante a contração. Então, a primeira bulha acontece na sístole e a segunda bulha acontece na diástole. Então, eu posso perceber que quando eu faço uma ausculta cardíaca, eu vou perceber que o primeiro som é mais alto, tum, 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 e o segundo som mais baixo. Por quê? Porque a primeira bulha representa a sístole, a segunda bulha representa a diástole. Felipe, se eu escutar um barulhinho diferente? Tss, tum, tss, tum, tss, tum. Se eu escuto um barulho diferente, aí a gente escuta o sopro. O sopro nada mais é do que um vazamento. Quando a gente pega, por exemplo, tem uma mangueira vazando, um cano vazando, o que a gente escuta? Tss, um barulho mais ou menos assim. Então, se eu estou escutando um barulho assim, significa que ele não está batendo e parando. Significa que parte do sangue que era para bater e parar está voltando ou voltando do ventrículo para o átrio. Aí eu vou ter uma disfunção de válvula atrioventricular, direita ou esquerda, ou voltando do ventrículo, da artéria para o ventrículo. E aí eu vou ter uma disfunção de válvula semilunar. Se for a direita, pulmonar, se for a esquerda, aórtica, tá? E com isso a gente fecha, então, o mecanismo de trabalho aí, né, a parte mecânica do nosso coração,
falando então das estruturas que compõem o coração e também do funcionamento do coração durante a sístole e diástole e funcionamento das válvulas. Lembrando que as principais alterações valvares são insuficiência valvar e estenose valvar. Estenose, fechamento. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma insuficiência, eu tenho uma falha na abertura, toda vez que eu tenho uma estenose, eu tenho uma falha no fechamento, tá, das válvulas. E isso pode causar, então, o refluxo e a regurgitação de sangue no meu sistema. E aí, depois, para dar continuidade, a gente vai falar de vasos da base do coração, vascularização do músculo cardíaco, tá? Então, vou falar de todas as vasos da base do coração, as artérias e veias que se conectam direto do coração, e aí a gente aproveita também para falar da vascularização do músculo cardíaco, ou seja, das artérias e veias coronárias, né? Dos ramos da artéria coronária direita, artéria coronária esquerda, todos os ramos da coronária direita e da coronária esquerda, para posteriormente a gente falar da eletrofisiologia cardíaca, tá? Que é onde a gente vai abordar então o sistema de condução do coração e a inervação do coração, para depois fechar tudo falando de ciclo cardíaco, tá? E aí no ciclo cardíaco a gente estuda mecanismo, né, mecânica cardiovascular, fluxo cardiovascular, ausculta cardíaca, né, que é o fonocardiograma, e a parte elétrica do coração, que é o eletrocardiograma, né, que a gente estuda normalmente por aquele gráfico mais complexo que a gente encontra no Guyton, no tratado de fisiologia médica, na parte lá de sistema cardiovascular. Para depois, então, a gente sair do coração e ir para as artérias, né, sistema arterial, sistema venoso, sistema linfático, conexões e falar do sistema cardiovascular como um todo.